Fala aí, pessoal, bom poder estar com vocês. Galerinha animada do 7º ano, quero aqui, antes de mais nada, parabenizá-los pela evolução da turma. A turma conseguiu correr atrás do prejuízo. Semana passada fez bastante atividade. Então, assim, quero, antes de mais nada, parabenizá-los. Está acabando, se tudo está acabando, em nome de Jesus, vamos poder voltar à nossa vida normal em breve. Enquanto isso não acontece, vamos dando continuidade à nossa aula a respeito da reforma religiosa. Nós já falamos sobre a importância da religião, falamos sobre os usos e abusos cometidos pela Igreja Católica, falamos sobre a reforma que Martinho Lutero propõe, separando a Igreja através da reforma protestante, falamos sobre as inúmeras igrejas que se formaram através das ideias de Lutero, da tradução da Bíblia. Só que eu aprendi uma coisa na vida. Toda ação leva a uma reação. Tudo aquilo que você faz gera alguma consequência. Você acredita mesmo que a Igreja Católica, a maior potência religiosa do mundo ocidental, vai se permitir perder tantos fiéis, ser afrontada daquele jeito por um monge que ridiculariza suas normas, suas leis, seus dogmas? Não vai. Então vai haver uma contrapartida da Igreja Católica. Você vai ter então a famosa Contra-Reforma, que vai ser uma reação da Igreja Católica às ações realizadas pelo monge Martinho Lutero. A página é a 329, Contra-Reforma, e é importante você saber o que é a Contra-Reforma. É a reação da Igreja Católica contra as ações do Martinho Lutero. Então a Igreja Católica precisa rever seus conceitos, avaliar os seus pontos, aquilo que está errado, aquilo que ela quer reforçar, aquilo que ela quer retirar. Então isso é muito importante. Bem, as decisões da Contra-Reforma vão passar por um concílio. O que é um concílio? É uma reunião. E esse concílio vai ser em Trento, lá na Itália, na cidade de Trento. E então vai ter o nome Concílio de Trento. É nesse concílio que nós vamos ter as principais ações da Igreja Católica frente a essa ameaça feita pelo protestantismo. Quando falar protestantismo, entenda-se todas as igrejas protestantes. Vamos considerar que as igrejas protestantes ou católicas, evangélicas ou católicas, elas são basicamente a mesma, se for pensar do ponto de vista. Ambos acreditam na Bíblia, ambos acreditam em Jesus, ambos acreditam no nascimento, morte e ressurreição de Jesus, ambas acreditam na vida após a morte, ambas acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então nós temos muito mais em comum do que problemas em divergência. A divergência que nós temos claramente, sob o ponto de vista histórico, é político e é religioso. E religioso é político e econômico. Porque a base é a mesma. O cristianismo ele é tanto do protestante quanto do católico. Então, o cristianismo é acreditar em Jesus Cristo. Então vamos lá falar sobre o Concílio de Trento, que começou em 1545 e foi até 1563. Então não foi uma reunião qualquer, não foi de um dia para a noite que se pensou a respeito das ações que deveriam ser feitas para conter esse avanço protestante. No Concílio de Trento, é importante você destacar algumas valiosas ações. Primeiro, você vai ter a Inquisição. O que é Inquisição? Vai ser feito um tribunal da Santa Inquisição. Esse tribunal vai procurar julgar todo mundo que vai ser acusado de heresia. Entenda-se heresia ou paganismo, tudo aquilo que vai contra as leis da Igreja Católica. Então, se você é evangélico, você é um herege. Se você acredita em outra religião, você é um pagão. Então, você vai ser condenado, aliás, julgado
e fatalmente condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição. Esse tribunal aqui, ele matou judeu, que não é cristão, matou protestante, matou as famosas bruxas. Foi um tempo muito sombrio. E como era feita esse tipo de condenação? Qual era a pena para quem era condenado por heresia? Eles iam experimentar um pedaço do inferno na terra. O inferno é quente, é gelado, é frio, é o quê? Ah, professor, é quente, pelo que se fala é quente. Então essas pessoas eram mortas todas, queimadas. E não era você simplesmente jogar álcool na pessoa e tacar fogo, não. A pessoa cozinhava praticamente entre 10, 12, 15, chegavam até 17 minutos. O fogo ardendo, sem que a pessoa pegasse fogo e aquilo queimando até chegar em 100 graus Celsius e isso inflamar pela pele da pessoa. Era uma morte lenta, dolorosa e muito cruel. A Igreja Católica fez isso em nome de Deus. Então, qual foi a primeira ação da Igreja Católica para frear o protestantismo? A Inquisição, que era o julgamento dado aos pagãos ou os hereges. Lembra, herege é toda doutrina religiosa contrária à Igreja Católica. Era feito também nesses tribunais, você pode dar uma olhadinha aí, na página 330, as torturas. Meu irmão, eu falo das piores torturas. Depois você pesquisa na sua casa, se tiver estômago, berço de Judas, é uma coisa assim cruel. As formas da tortura, você imagina que é tudo que você possa pensar a respeito da genialidade humana usada para o mal. Eram coisas horríveis, coisas terríveis. Meu Deus, assim, se for pensar, parar para pensar, como é que esse povo foi capaz de fazer isso? É uma mente diabólica que pensava uma coisa dessa. Mas faziam isso em nome de Deus. E as condenações eram feitas em praças públicas, era um espetáculo público, para que as pessoas tivessem medo e não quisessem copiar esse tipo de doutrina. Então vamos lá, falamos sobre execução dos condenados, queimando os vivos em fogueira, é uma coisa assim muito brutal, e sem contar nas torturas da Inquisição. Uma outra coisa feita também é na perseguição às mulheres. Olha, tem uma parte no livro 331. Grande parte das vítimas da Inquisição na Europa eram mulheres, eram acusadas de praticarem rituais mágicos, religiosos ou bruxaria. Então, se você, por exemplo, quem tem uma avó, né? Nunca teve uma avó que falou assim, meu filho tá com problema no estômago, toma chá de boldo. Ela aprendeu na vida dela que chá de boldo faz bem. Então, se alguém visse a sua avó fazendo algum chá, essa pessoa poderia usar isso contra ela e falando, olha, eu vi a Dona Maria fazendo chás e essas ervas que não são cristãs. E essa mulher era condenada a ser queimada viva, acusada de bruxaria. É uma coisa terrível, uma coisa pior do que a outra. Vai ter também, dentro desse projeto de barrar o crescimento protestante, o Index. O que é isso, professor? Você vai copiar daqui a pouco, quando eu for passar para vocês o texto escrito. Index. Index. I-N-D-E-X. Index é uma lista de livros proibidas pela Igreja Católica. Então, digamos que você era proibido de ouvir, de ver ou de ler determinados livros. Os livros de Lutero eram todos eles condenados, jogados na fogueira, e se alguém fosse pego lendo ou portando o livro, poderia também ser condenado. A perseguição aos protestantes foi uma coisa muito cruel. Se for parar aqui, abre aí na página 331. Também houve intolerância religiosa nas regiões onde o protestantismo era dominante, mas não foram criados órgãos oficiais para sistematizar a perseguição em outras religiões.
As coisas que aconteciam então nem passavam pelo rito do julgamento, a coisa era feita direta. Os linchamentos públicos, gente, era uma coisa horrível. Coisa horrível. Você vai ter então o Index, a Inquisição, e você vai ter também uma coisa muito, muito importante dentro desse período, que vai ser a criação da Companhia de Jesus. Quem eram esses? Dá uma olhadinha na página 329, que fala sobre essa companhia. Essa companhia era como se fosse a tropa de elite da Igreja Católica. E foi a Companhia de Jesus que se destacou aqui no Brasil, inclusive, pelo Inácio de Loyola, um grande homem, que vai disseminar o cristianismo pelas tribos indígenas, pessoas cultas, inteligentes e que era referência em termos de crescimento, em termos de valores da Igreja Católica. Então, Companhia de Jesus, a tropa de elite da Igreja Católica, Index, Inquisição, que fazia parte desses julgamentos de heresia, julgando e matando pessoas, torturando pessoas. Então você tem todo esse contexto para trabalhar com relação à Contra-Reforma, que é a reação da Igreja Católica para frear o avanço do protestantismo. Não parou apenas no medo. Eles usaram isso como grande arma, o medo, e pedir que a pessoa acesse a fé protestante. Mas não é só isso, eles também vão usar uma arte chamada a arte barroca. É uma arte inspirada também em valores do Renascimento e que vai tratar a respeito disso, dessas artes religiosas. Bem interessante. Você vai ter, por exemplo, uma muito conhecida do Michelangelo, que é a ceia de Emaús. Essa ceia foi uma ceia feita por 2 discípulos que estavam caminhando, fugindo de Jerusalém, e no caminho eles encontram Jesus, só que não sabem quem é Jesus, pede para que esse viajante que era Jesus e não sabiam ficar com eles, e de repente eles descobrem que é Jesus, uma cena linda, muito, muito legal. Então a cena barroca, a arte barroca vai entrar como um projeto para legitimar o poderio da Igreja Católica. As pessoas não sabiam ler, então que elas viam as imagens, e as imagens é que faziam a diferença para evangelizar essas pessoas, até porque a Bíblia continuou em latim, os cultos também continuaram em latim. Uma coisa que Lutero aboliu no protestantismo, aboliu os cultos com imagens, aboliu a adoração a santo, aboliu o celibato e aboliu os cultos também em latim. Então, isso a Igreja Católica manteve. Manteve, inclusive, a venda de indulgência, o que Lutero tanto questionou. Alguns exemplos de arte barroca, temos essa aqui também, olha. Muito famosa na Itália. Quando vocês forem para a Itália, passar a lua de mel lá, vocês vão passar pela escultura de Lorenzo Bernini, feita no século XVII, 1600 por aí. Estava lá ele fazendo essas importantes artes financiadas pela Igreja Católica. Gostou da aula de hoje? Interessante? Muito bom, né? Ação e reação. Ação, protestantismo através de Lutero, reação, contra-reforma. Todos esses pilares estão no livro, já falei para vocês, vocês vão copiar também. E a atividade está na página 334. Gente, beijo no coração de vocês. Fechamos esse conteúdo. Muito bom poder estar com vocês de novo, tá? Fiquem na paz, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.